Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde já, passou do meio-dia, né? Boa tarde. Gente, é assim, ó, tô fazendo aqui como live, mas é para ficar o vídeo gravado aqui no Facebook, tá? E eu tenho ficado a favor, me posicionado a favor no Facebook em relação a autônomos, né, poderem trabalhar, tá? Eu marquei 2 amigos agora na live. Quando eu falo amigos é porque eu tenho como amigos mesmo, né? E por coincidência um deles ou mais são funcionários públicos. Eu coloquei compartilhei uma publicação que coloca assim, funcionários públicos de um lado, numa vida boa, e autônomos se desesperando, tá? Eu acabei de dar uma explicação que, no meu entender, aquela foto não é que a gente está dizendo sobre ficar ou não em casa, tá? A gente está falando do seguinte: o funcionalismo público, ele tem lá o seu salário garantido em folha, né? Não sei se é em depósito, eu não sou funcionário público. Mas, ou seja, chega no final do mês, o seu salário está lá na conta, né? Está garantido lá, tá? Então, assim, aquelas prefeituras que dispensaram alguns funcionários para ir para casa, da mesma forma, os funcionários continuarão recebendo, né? Pelo menos até o momento, tá? Então, assim, eles, sim, de certa forma, eles estão com a vida boa, garantida, sejam eles estando na ativa, trabalhando nas repartições, ou estejam eles em casa por liberação da prefeitura, tá? O salário deles está lá garantido, né? Até existe constituição para isso, existe leis para isso, em que o funcionalismo tem que receber, né? E se não recebe, ele vai até no caso do Rio Grande do Sul, vai até o banco daqui do estado, que chama Banrisul, vai lá, faz um empréstimo, alguma coisa assim, tem de onde tirar dinheiro, é isso que eu estou querendo dizer. Agora há pouco foi mencionado por um amigo meu que aí os religiosos estão em casa, né, e mandando o pessoal para a rua. Não é assim não, tá? Nós que somos dirigentes de terreiro, pais de santo, mães de santo, cacique de Umbanda, que é como é chamado aqui, a gente se coloca de fato como pai e como mãe dessa família religiosa que é o terreiro. Então acontece o seguinte, os que têm uma reservinha, né, que conseguiram aí se precaver, porque nenhum é rico, né? Não tem pai de santo rico, né? Pode ter um ou outro aí que é mais famoso, aí tenha mais dinheiro, mas a grande maioria são pobres. São pobres, ou no máximo classe média. E por esse viés aí que a gente tem como religiosos que somos, né, a ideia é que a gente ampare essas famílias que fazem parte do nosso terreiro. Essa que conversando aqui é a amiga da minha filha, tá? Normal. Então, assim, a ideia é que os afro-religiosos amparem as suas famílias religiosas. Seja conversando com os outros filhos para que estes façam ali uma vaquinha, né, e ajudem alguma família que está passando por dificuldade, né, seja o próprio sacerdote. Então, assim, eu estou esclarecendo essa situação, tá? Eu acho que eu não entendi muito, não gostei muito de ler aquilo, assim, nesse sentido, tá? A diferença é que o funcionário público, ele está com o seu salário garantido no final do mês. O afro-religioso que não trabalha fora, ele não tem salário garantido, ele faz o seu salário, tá? Da mesma forma, como eu tenho filhos de axé, filhos de fé do terreiro, que são catadores de recicláveis. A renda da família está baseada no quê? Num Bolsa Família de mais ou menos 100 e alguma coisa reais, R$ 140, essa é o que se recebe mais ou menos de Bolsa Família, tá? E eu quero saber quem que vive com R$ 180, sustenta uma família de 3, 4 filhos, uma família de 4, 5 pessoas com R$ 140. Então, assim, não é porque o cidadão lá ganha o Bolsa Família, tem direito ao Bolsa Família, que com esses R$ 140 ele consegue pagar a luz, pagar a água, fazer o cesto básico para dentro de casa, comprar ali uma mistura para comida, entende? Transporte,
material escolar para os seus filhos. Então assim, ó, não fujam da realidade. O funcionário público tem o seu direito adquirido e deve receber por isso. Muitos estão na ativa trabalhando, é louvável isso, né? Porque precisamos deles, assim como precisamos de supermercado, precisamos de policiais, enfermeiros, posto de gasolina, etc, 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 né? São serviços básicos aí que precisam estar funcionando, tá? Mas eu fico meio perplexo porque, no meu entender, algumas coisas não são necessárias. Assim, a medida que está sendo tomada, eu acho que ela é desproporcional, tá? Vou dar um exemplo, lotéricas estão fechadas. Então assim, ó, tem cidades que só tem aquela lotérica para receber o Bolsa Família, que todo mundo compreende que aquele Bolsa Família é para sustentar aquela família. Aí aquela família está contando com aquele dinheirinho que já não serve para sustentar a família, tá? Aí vai lá, aonde que ela vai para receber? Na lotérica. Chega lá, a lotérica está fechada. Como é que volta para casa esse pai, essa mãe de família? Como é que a cabeça da criatura fica? Tá? Eu acho que é muito fácil ficar em casa tendo o seu salário garantido. Ou para quem tem uma boa reserva. Muito que bem, quem conseguiu fazer reserva, quem tem uma profissão boa, que recebe bons proventos, que bom, a pessoa batalhou para isso, ela merece. Mas temos que olhar para as pessoas que recebem o Bolsa Família e precisam de uma atividade, porque o Bolsa Família não sustenta essas famílias, precisam ter uma outra atividade para complementar essa renda, ou melhor dizendo, para sustentar as suas famílias de fato, porque R$ 140 de Bolsa Família não mata a fome de ninguém, nem de uma pessoa, o que dirá de famílias de 3, 4, 5 pessoas. É muito fácil, fica em casa. Para o catador de reciclável, aqui na minha vila, no bairro onde eu moro, era um catador atrás do outro passando aqui e pegando material aqui nas lixeiras, que aqui onde eu moro, cada casa tem uma lixeira na frente, na rua. E a gente separa os materiais ali para justamente o que o lixeiro vai pegar, o que o gari vai pegar e o que é reciclável, já justamente para favorecer esse pessoal. Isso quando a gente não guarda em casa, separado num cantinho ali, papelão, etc. ali, essas latinhas aí de refrigerante, cerveja, porque o pessoal passa, a gente chama eles, olha aqui, ó, e tal, né? Aqui na minha vila, no meu bairro, mulheres com uma estrutura corporal que eu não entendo como é que elas conseguem puxar aqueles carrinhos abarrotados até em cima, cara. E eu que tenho 1,85 m, sou um cavalo de um homem, peso 117 quilos. Eu acho que eu não conseguiria puxar aquele carrinho. E mulheres com seus filhos dentro da carrocinha, puxando carrocinha de reciclável aqui na vila. Do que eles sobrevivem? É do Bolsa Família? Não. O dinheiro do Bolsa Família, ele entra para pagar uma continha, para poder comprar 1 quilinho de carne. É só um paliativo. E aí o que acontece? Esse pessoal desapareceu das ruas. Eu estou vendo aqui, eu não vejo mais pessoal catando reciclável, tá? Então assim, essas pessoas estão sobrevivendo de alguma maneira. Não pode sair de casa, não pode ter aglomeração. Quer dizer, vai no CRAS da cidade, os CRAS estão fechados. Os CRAS das cidades estão fechados. E eles não têm lá na hora, na mão ali, cestos básicos para dar para essas famílias. E nem levam na casa dessas famílias. Então essas famílias, elas estão dependendo de quem? Quando o Estado falha, a quem recorre a população miserável? Eu deixo essa frase para vocês. Quando o Estado falha, a quem recorrem as famílias miseráveis? As religiões. As religiões, sejam elas quais forem, tá? Então acontece muito da mesma família ir no Pai de Santo pedir ajuda, como a gente tem ajudado muita gente. Eu não sou rico, eu sou pobre, cara. Eu moro numa casa, minha casa é minha vida, é a minha casa, tá? Mas um pouquinho que a gente tem, a gente divide com quem não tem, tá? E então vão procurar os Pais de Santo, principalmente se essas pessoas são de uma casa de religião, pertencem a uma casa de religião, tá?
E também vão procurar as igrejas. Então assim, ó, eu acho louvável o papel das igrejas. Então os afro-religiosos não estão em casa, os afro-religiosos não estão de braços cruzados, mandando os outros ir trabalhar. Entende? A gente continua um trabalho social, assistencialista também, tá? Não é só macumbinha que a gente faz. Por sermos afro-religiosos, a gente compreende esse papel social, a gente prega dentro do terreiro, né? Assim como as igrejas pregam também, né? Uma irmandade, uma fraternidade. Então assim, ó, no meu caso, da minha casa, eu tenho certeza que isso acontece em todas as outras casas de religião, os filhos estão se ajudando, um comprando a mercadoria do outro, porque as pessoas que viviam de vender Avon, Rinodê, vender semijoia, que é aquelas bijuterias, perfumes, lingerie. Cara, a maioria das mulheres complementa a renda dentro dessa casa vendendo esses artigos que eu acabei de citar. Então assim, ó, como é que elas estão conseguindo sobreviver hoje? Que dia que é hoje do mês? Hoje é 30 do mês? Eu estou perdido nos dias, tá? Estão sobrevivendo hoje, no dia 30 de março, vendendo essas coisas que sempre venderam, tá? Mas há, no meu entender, um exagero na dose, um exagero no discurso por parte de pessoas que têm o seu salário garantido, porque não precisam vender calcinha e sutiã, não precisam vender Avon, não precisam vender Rinodê, não precisam vender semijoia, perfumes, tá? Brechó, muita gente sobrevive de brechó, tudo fechado, não pode abrir. Pessoal do reciclável, pessoal que trabalha em alguns restaurantes que são dentro de empresas ou que pertencem a algum prédio público, também não vende mais, porque não tem aquele pessoal ali para consumir. Então assim, ó, eu acho que a dose está exagerada. Sim, há uma epidemia, há uma pandemia, mas a gente tem que entender, sendo inteligente, de que esse coronavírus ele está agindo de forma diferente e se adaptando em cada região do planeta. Questão da temperatura, isso já os cientistas estão falando. Os cientistas estão falando que conforme o país, conforme a temperatura, o clima, a aglomeração de pessoas, principalmente em grandes cidades, lugares, como no caso da Itália e França, que são muito em cima um do outro, né? Os apartamentos, tudo isso, casas, né, na verdade. Então ali há uma propagação maior, tá? Agora, o Brasil é um país continental, as cidades são de primeira, que a gente fala, porque se tu botar a segunda no carro, tu passou a cidade. Então tem cidades que elas tem um centrinho ali, o que tem ali? Tem uma igreja, uma delegacia de polícia e a prefeitura, e o resto é espargido, espalhado nos sítios, nos terrenos. Então assim, eu não vejo por que tanto esse desespero e esse apontamento. Olha lá na Itália o que está acontecendo. Lá a Itália, ela tem uma realidade, e aqui no Brasil nós temos outras. Então assim, eu não estou dizendo que grandes capitais voltem a funcionar tudo vapor. O que eu estou querendo dizer é assim, os autônomos estão desesperados. Os autônomos estão desesperados, tá? Qualquer pessoa que venda qualquer tipo de produto ou serviço está desesperado. Outra questão, quem trabalha com serviços, ar-condicionado, artigos de funilaria, que nem calhas, capa de muro, essas coisas que se coloca na casa, né? Exaustores, pedreiro, carpinteiro, ninguém vai gastar com supérfluo devido a esse desespero geral que está acontecendo. Então as pessoas não estão fazendo serviços domésticos. Eu peço, por favor, se alguém que estiver me ouvindo acredita um pouquinho em mim e confia um pouquinho no que eu estou dizendo, eu peço que reflitam. Gente, se você estiver perto da sua casa e você estiver precisando fazer algum serviço na sua casa, tá? Contrate um profissional, um vizinho ou alguém que mora perto.
Contrate-se profissional. Ninguém vai morrer de coronavírus se vir um pedreiro na tua casa, rebocar uma parede, sentar uma lajota, tá? Instalar uma fiação. Gente, esse povo não tem carteira assinada, não está amparado pela CLT, quem é profissional liberal, motoboy, né? Esse povo não tem carteira assinada, não é funcionário público, não tem salário garantido. E esse valor que foi aprovado aqui agora, seja pelo Congresso ou seja pelo presidente, não me interessa qual foi o filho da puta que garantiu os R$600 ou R$1.200. Esse dinheiro não chegou ainda, cara. E tem uma parte burocrática para esse dinheiro chegar nas famílias. E R$600 a criatura vai correr para o supermercado e vai deixar 400 lá em comida. Com os 200 que sobra, ela não sabe se paga a conta da água, a conta da luz, a Netflix, a internet. Que conta vai deixar para depois? Então, assim, ó, a tendência é que haja um efeito cascata, porque nós estamos sendo ignorantes. Nós estamos sendo ignorantes. Nada te impede de contratar um profissional, tá? Para vir cortar a grama do teu jardim, para, como eu já falei, pintar uma parede, etc. Entende? Eu acho que está havendo uma coisa no Brasil que nem em cena de filme se vê. Nem em cena de filme se vê, tá? É um exagero, cara. Exagero. E volto a dizer, para responder ao meu amigo, que eu não vou citar o nome, marquei, mas não vou citar o nome, é assim, os religiosos, aqui tem o pai Tiago de Xangô, que é meu amigo também, eu tenho certeza que no terreiro dele estão socorrendo as famílias mais carentes, fazendo ali uma vaquinha, ajudando, apoiando. Então o papel dos afro-religiosos é muito importante. Não é tão grande assim perante a população que a gente tem no Brasil, mas somos uma das religiões, né? E as religiões estão fazendo o papel do Estado onde o Estado não está chegando. O Estado é muito burocrático, e a fome não espera burocracia. Não adianta tu chegar para uma pessoa, olha, a partir da semana que vem, se você preencher os pré-requisitos, e aí sim será depositado na lotérica, aí tu chega lá, a lotérica está fechada. A fome não espera a semana que vem, cara. Então essas pessoas estão recorrendo, desesperadas, a parentes, a amigos e principalmente a afro-religiosos e religiosos de igreja evangélica, igreja católica, tá? Então, assim, a religião tem um papel fundamental, tá? É na religião que as pessoas recorrem em caso de catástrofes. Se anunciar agora que um asteroide vai destruir a Terra, mês que vem, vocês vão ver as pessoas, todas elas, recorrendo às religiões. Ninguém vai bater na porta do governador, do prefeito, em desespero porque o asteroide vai destruir a Terra. Eles vão correr para as religiões. E o papel das religiões é fundamental. É fundamental. Eu tenho certeza que os próprios afro-religiosos são responsáveis por desmerecer o papel dos seus sacerdotes, colocando como se fossem vagabundos, né? Desmerecendo a questão da liturgia, a questão do amparo, a questão da orientação, do conforto, em que esses afro-religiosos são fundamentais. São fundamentais. Então parece assim que só é de respeito ao Papa, o bispo, o padre, o pai de santo é um merda, é um bosta. Não é, tá? E o pai de santo, a mãe de santo, o cacique de Umbanda, o feitor de Exus, o juremeiro, tá? E qualquer um outro, o babalaô, o doté, tá? O tata, são cargos dentro das diversidades religiosas que temos no Brasil que estão fazendo um papel dentro das suas comunidades, porque é dentro do terreiro que a pessoa vai procurar ajuda para seus males. Quando um INSS, né, um sistema de saúde aí falho, não consegue atender o seu problema,
exames que demoram mais de ano e a pessoa morreu já e o exame não saiu, né, para casos de cânceres e outras doenças, tá? Então é no terreiro que essas pessoas vão procurar ajuda. É no terreiro. Então nós é que ouvimos o desespero daquela pessoa em dizer que precisa de um exame e sem aquele exame não tem como prosseguir um tratamento. E é nos terreiros que essas pessoas vão. Como também vão nas igrejas. O papel da igreja é fundamental. O nosso... Eu não vou dizer que é nosso erro, é porque não faz parte dos nossos dogmas cobrar dízimo. Porque se nós tivéssemos também o poder financeiro que as igrejas têm, de pegar 10% do salário de cada pessoa, nós também faríamos a mesma coisa. Porque o nosso preceito é dividir o alimento. Os xirês aí, como está o irmão aqui, pai, Tiago, que eu fui na casa dele, a comida é distribuída igual para todo mundo. Eu vi chegar na casa dele, como eu vi chegar em inúmeras casas de religião, mendigos, moradores de rua, e comer do lado do advogado, do empresário, a mesma comida, a mesma porção que é servida para o empresário é servida para o morador de rua nos terreiros. Então a nossa lógica é dividir o alimento. E não vai ser nessa hora de desespero da população que nós vamos nos furtar a isso. Tá? Então assim, ó, eu acho que tem que deixar de lado as questões políticas de direita e esquerda ou de viés ideológico, tá? E se pautar na realidade. E eu pergunto, estômago espera burocracia de governo? Estômago espera burocracia de repartições? Não. Não espera. E o meu medo, eu já vivi isso. Eu tenho 46 anos, vou fazer 47 daqui a poucos dias. Eu já vi isso acontecer. Pais de famílias desesperados por não ter o que dar a seus filhos, saírem a fazer besteira na rua. Eu não sei, eu não sou advogado, mas tem um artigo que diz que quando tu rouba para comer, tu não é punível. Então, baseado nesse artigo, tá? Famérico, se não me engano, eu não sei o artigo, tá? Quando tu rouba para comer, tu não pode ser punido. Então, baseado nisso, os pais de família saem desesperados. Eles vão roubar supermercado, eles vão roubar fruteiras, eles vão roubar. Eu roubo, se os meus filhos estiverem passando fome, eu declaro aqui, eu saio a roubar. Mas eu não vou ver meu filho chorando, passando fome e não ter o que dar para ele. Então saiam das suas cadeiras de escrivania burocráticas, tá? Das repartições públicas, e comecem a olhar o povão da favela, que aqui não chama favela, aqui chama vila, mas começa a olhar o povão pobre, cara. Para de pensar com o teu salário do final do mês, cara. Para de pensar com o teu salário do final do mês. Entendeu? Então, assim, ó, é só isso que eu tinha para dizer. Eu peço perdão se de alguma maneira, até agora, em alguma publicação minha, eu ofendi alguém, mas eu tenho que ter meu posicionamento. Eu tenho que ter meu posicionamento. Um religioso que não tem posicionamento, ele não serve para ser líder de nada. Nem ser digno de ser pai de família. O que dirá ser líder de um terreiro? Como é que tu vai cuidar da vida das pessoas, orientar as pessoas, se tu não tem posicionamento? O meu posicionamento declarado é esse, eu deixo aqui registrado nesse vídeo. Então assim, ó, vão tomar banho, tu entendeu? Os que têm o seu saláriozinho garantido, 3, 4, 5 mil garantidos, tá? Por acúmulos ali de benefícios, tá? E se lixando pro pessoal da favela. E muitos trabalhos em cargos que são assistencialistas, mas eles gozam com o pau do outro, porque o dinheiro que eles doam é do imposto do contribuinte que vai para a prefeitura, não é do bolso deles. Eles só fazem distribuir um dinheiro que chega dos impostos pagos por todos nós, inclusive eles que no consumo pagam impostos. Então assim, ó, tem gente se colocando de bonzinho, distribuindo dinheiro dos outros. Eu também quero isso fazer. Me entrega aí R$1 milhão que eu vou sair a distribuir. E eu vou sair como o Papai Noel da história. Só que são pagos para isso. Eles têm o salário deles fartos para isso. Tá? Então assim, ó, para não ficar só um discurso aqui exaltado, peço para os meus amigos que pensem um pouquinho e contrate um profissional da sua rua, do seu bairro, alguém que você sabe que corta uma grama, que limpa uma piscina, para quem tem piscina, pinta uma parede,
para que de alguma maneira entre uns 50 reais, 100 reais, 200 reais para aquela pessoa, que eu tenho certeza, meu irmão, vai cortar o coração de vocês, quando vocês vê o cara trabalhando o dia inteiro no sol cortando a tua grama, se queimar todinho na tua, sem protetor solar, tá? Porque pobre não tem frescura, ele vai ali, ó, na raça ali, tá? Porque ele sabe que se ele tiver que comprar o protetor solar é menos dinheiro que ele leva para dentro de casa, então ele prefere com o dinheiro do protetor solar comprar 1 quilo de carne para a família. Vocês vão ver ele saindo dali e indo direto ao supermercado, saindo com uma sacolinha, ó, desse tamanhinho. Um dia de trabalho, mas ele vai chegar em casa orgulhoso que ele fez a parte dele, que ele trabalhou para receber. Tá havendo aí, volto a dizer, um alardismo em que não pode mais ninguém sair de casa. Só que as pessoas que falam isso, elas têm carros, como eu tenho também carro. A gente entra dentro do carro, bate a chave, liga o ar-condicionado, vidros fechados e sai a passear, cara. Vai no supermercado, vai dar uma volta de carro. Quer dizer, tu não tá recluso dentro de casa. Pelo menos quem tem grana, né? Agora quem não tem que sair a pé. E aí vem a brigada militar, vem a polícia, vem esses pregadores aí do falso moralismo, tá? Vem dizer, o que tu tá fazendo na rua? Andando a pé na rua, tu vai pegar corona. Mas os caras não tem carro, cara, eles vão sair como? Outra coisa, o transporte público acabou na cidade. Porque a empresa, você não sabe disso. Por que a empresa diminuiu o número de ônibus na cidade? Porque eles não querem perder dinheiro. Eles estão acostumados a andar com o ônibus lotado, as 44 pessoas sentadas, e mais 50 pessoas em pé, se esfregando uma na outra. Então eles não admitem largar um ônibus da garagem que não seja para estar lotado. Porque a lei municipal diz que não pode ter ninguém em pé no ônibus. Então vamos pensar um pouquinho, chega de hipocrisia de trás de uma mesa de prefeitura. De trás de um telefone celular. Eu tô rasgando o verbo, tá? Porque eu tô trabalhando, eu sou funcionário público. Cara, não sai do Facebook. Eu de 10 em 10 minutos eu boto uma publicação, tá lá a criatura respondendo. Mas que trabalho é esse que não sai do Facebook? Que eu saiba, tu não é assessor de comunicações da prefeitura. Ou é? Facebook de 10 em 10 minutos o dia inteiro, a semana inteira, respondendo publicações e publicando no Facebook. Que trabalho é esse que eu também quero? Eu também quero esse trabalho aí, cara, de ficar o dia inteiro no Facebook sendo pago pelo dinheiro do povo. Porque o dinheiro é do povo, tá? Muito obrigado, fiquem todos com Deus aí. Pai Oxalá abençoe a todos nós, nos dando discernimento, que é o papo de Oxalá, tá? E todos os orixás aí estejam amparando a todo mundo. E me perdoe que eu tô nervoso já com essa história aí, tá? Um agô a todos aí, a bênção dos mais velhos, tá?